Hoje eu vou te falar uma ideia espetacular para te ajudar a praticar bem o TDD, que é o TDD Guided by. E aí galera, beleza? Se você está com dificuldade de começar a praticar o TDD, eu posso dizer uma coisa, os zombies podem te ajudar. Essa é uma ideia do James Groening que eu queria passar aqui para você. É uma ideia bem simples, mas eu acho bastante poderosa. No começo, quando eu comecei a ver o pessoal fazendo o TDD, o Kent Beck, o Ron Jeffries, a gente vê os primeiros testes que eles fazem, a gente fala, nossa, que coisa simples, né? Retornar essas constantes. Parece uma coisa que até zumbi pode fazer. Outra questão do TDD é que às vezes dá medo, né, de você fazer esse tipo de coisa, né? Você fazer o mínimo para fazer o teste passar. Você fala, caramba, como é que esse negócio vai ficar em produção? E medo é uma coisa que os zumbis também entendem muito bem. Então, o que é essa ideia dos zombies, né? Na verdade, essa ideia dos zombies, do James Groening, ela é um acrônimo, Z-O-M-B-I-E. Então eu vou explicar para você o que é esses zombies e como que ele pode te ajudar a aplicar o TDD. Então a primeira vez que eu ouvi sobre os zombies foi lá no blog do James Groening. Aqui nesse post ele fala então do TDD Guided by Zombies. Então basicamente, né, esses zombies obviamente não são zumbis, mas sim é um acrônimo. Então aqui se refere cada uma das letras lá dos zombies. O Z se refere a zero, o O se refere ao one, o M a many ou more complex, o B se refere a boundary behaviors, o I se refere a interface definition, o E se refere a exercise exceptional behavior e o S é simple scenarios, simple solutions. Então os zombies ajudam muito você a escolher os seus próximos testes na sua sessão de TDD. Então aqui no post o James explica direitinho cada um dos conceitos lá dos zombies. Quando você faz TDD guiado por zombies, os primeiros cenários de teste são para simples pós-condições de um objeto que acabou de ser criado. Esses são os casos zero, então é o Z lá dos zombies. Enquanto você define esses casos zero, tome cuidado para projetar a interface. Então é o I lá, né, de Interface Definition. E capturar Boundary Behaviors, né, que são comportamentos limite do seu sistema, da funcionalidade que você está desenvolvendo. Keep it simple, então deixe a coisa bem simples, né? Tanto as soluções quanto os cenários de teste. Você vai ver que isso é difícil. Uma vez que o progresso é feito com os casos zero, mova para o próximo boundary case, testando o comportamento desejado quando você transita do zero para o one. Né? Então aqui já seriam os casos de teste one. Para fazer isso, provavelmente existirão outras interfaces a serem definidas e usadas em novos cenários de teste. Uma vez que os boundary behaviors entre o 0 e o 1 foram capturados nos testes, aí você pode passar a generalizar o seu projeto, agora lidando com cenários mais complexos, né? Aqui é o M do zombie, e muitos itens sendo gerenciados, né? Aqui é o M também do zombie. Muitas vezes haverá outras condições boundary, né, de limite, para serem levadas em conta. Finalmente, revise o seu trabalho e tenha certeza que você considerou e exercitou coisas excepcionais que podem acontecer. Né? E aqui entra lá o E dos zombies, que é o Exercise Exceptional. Então, na verdade, se você prestar bem atenção, o ZOM é que define a sequência de testes que você vai gerar. É como se fosse que há duas dimensões, o ZOM, tá? E depois o BIES. O ZOM, na verdade, é uma coisa bem comum de computação, porque, na verdade, a gente, em geral, só tem três coisas que a gente tem que considerar, né? Que é o zero, o 1 e o muitos. Então, aqui no post ele explica essas duas dimensões, né? E aqui nesse diagrama dá para entender bem que o 0, 1 e many estariam nessa dimensão, né, na dimensão y, e o B e E estaria nessa dimensão. Na verdade, o S está aqui dentro, né, porque todos os casos que você faz, você utiliza em geral cenários simples e soluções simples. E você aplica, na verdade, o Boundary Behaviors tanto para o 0, quanto para o 1, quanto para o muitos. A definição de interfaces tanto para o 0, quanto para o 1, quanto para o muitos. E o exercício de exceções também você aplica para o 0, para o 1 e para o muitos. Então no kata que eu fiz lá de boliche, você vai perceber que foi utilizado o 0OM. Primeiro a gente faz um caso de teste, né, no boliche, no qual o sujeito não acerta nenhuma bola, né? Ele não derruba nenhum pino, e aí esse é o caso zero, certo? Que todas as jogadas não derrubam nenhum pino.
Depois a gente tem um outro caso de teste que exercita o 1, que é o caso dele derrubar um pino só em todas as jogadas. E aí sim a gente parte para o muitos. E dentro do muitos a gente tem o caso do strike e o caso do spare. Mas repara que a gente começa sempre com a coisa mais simples, que é o 0. Depois a gente vai para o 1 e depois que a gente vai para o muito. Num próximo vídeo eu quero fazer um kata mais complicadinho que o próprio James usa lá, que é um buffer circular com aquela regra FIFO, First In, First Out. Então era isso, espero que vocês tenham curtido a ideia do TDD Guided by Zombies. Procurem utilizar esse padrão aí para desenvolver os seus testes. Eu acho que essas ideias são particularmente importantes no TDD que você faz dentro da função, não no BDD geral. Em geral, quando a gente faz o BDD, a gente pensa em funções mais importantes desde o começo, não em casos nulos, né? Como é feito no Zero lá. Então era isso, comenta aí se você gostou dessa ideia do TDD Guided by Zombies. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.